Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir essa disciplina nossa de mecânica clássica, onde nesse momento a gente está estudando transformações de coordenadas e propriedades dessas transformações de coordenadas. Então, só aqui uma breve revisão. Eu comecei falando assim com vocês. Vamos supor que a massa dessa esfera aqui é emisão. Essa massa dessa esfera emisão é a mesma tanto nesse sistema aqui original x1, x2, quanto nesse sistema x1', x2', o sistema rodado aqui, tá certo? Então eu falei assim, uma grandeza escalar, por exemplo, a massa, ela é invariante sobre uma transformação de coordenadas. Só que a gente começou a definir o que é uma transformação de coordenadas, para a gente definir essa grandeza escalar de uma maneira um pouco mais correta, mais rigorosa. A gente virou e falou assim, dado esse sistema aqui original x1, x2 e esse sistema rodado x1', x2', onde eles fazem aqui um ângulo θ entre eles, a relação entre as coordenadas desse ponto P no eixo sem linha e no eixo com linha, elas possuem essa relação aqui entre elas. Então, as coordenadas no eixo com linha podem ser escritas em função do eixo, das coordenadas no eixo sem linha, dessa forma aqui. Então, x1' é x1 cosseno θ mais x2 seno θ e x2' é x2 cosseno θ menos x1 seno θ para essa transformação de coordenadas aqui. Bacana, a gente viu isso aqui no primeiro vídeo. Aí a gente definiu esses cossenos diretores, esses números aqui que a gente chama de cosseno diretor. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, muito importante mesmo, tenta entender isso aqui. Esses cossenos diretores são escritos assim, esse lambda e j é o cosseno do ângulo entre o eixo x e o eixo xj. Então, dadas aqui as relações que a gente tinha encontrado, essas relações que a gente tinha encontrado aqui entre o eixo com linha e o eixo sem linha, e também a relação inversa que eu deixei para vocês fazerem do eixo sem linha para com o eixo com linha, elas fornecem as regras para a gente especificar as coordenadas de um ponto em qualquer sistema. E a gente viu que a gente pode coletar esses números, esses cossenos diretores, ou esses números lambda e j, dessa forma aqui, que é uma forma de matriz. Nesse vídeo a gente vai ver já algumas propriedades extremamente importantes dessa matriz de transformação ou da matriz de rotação, que são as transformações de coordenadas que a gente vai estar interessado aqui para a mecânica clássica. A gente vai estar interessado em rotações entre eixos de coordenadas, certo? Então, por favor, se atentem a essas propriedades aqui. No vídeo também a gente provou essas duas propriedades aqui. Essas duas propriedades são extremamente importantes, principalmente porque a gente vai ver aqui nesse restante desse vídeo. A gente falou o seguinte, dado aqui um sistema x1, x2, x3, esses eixos são perpendiculares, a gente falou o seguinte, dado um segmento de reta que possui ângulos alfa, beta e gama com relação ao sistema de coordenadas, essa relação aqui ela se satisfaz. O cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama, isso aqui é igual a 1. Alfa é o quê? Alfa é o ângulo entre esse segmento de reta e x1, beta é o ângulo entre esse segmento de reta e x2, gama é o ângulo entre o segmento de reta e x3, certo? E a gente também conseguiu demonstrar que se dois segmentos de reta, onde os ângulos são alfa, beta e gama, para um segmento de reta, e alfa', beta' e gama' para o outro segmento de reta, se esses dois segmentos de reta fazem um ângulo θ entre eles, o cosseno desse ângulo θ satisfaz essa relação aqui. Então, o cosseno desse ângulo θ é igual a essa relação aqui da direita, certo? Então, note o seguinte, que a gente está pegando aqui um segmento de reta e ele faz esses ângulos alfa, beta e gama com x1, x2, x3. E a gente está obtendo aqui relações entre os cossenos desses ângulos, certo? E aí vocês já vão pensar aí nos cossenos diretores e como que a gente vai relacionar isso. A gente vai relacionar isso dessa forma. A gente está querendo saber propriedades de transformações de coordenadas, sendo que as transformações que a gente está interessado são quais? São transformações de rotação, certo? De rotação de um sistema de coordenadas para o outro. Então vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho aqui esse sistema x1, x2, x3 e tem esse sistema aqui x1', x2', x3'. Eu fiz aqui uma rotação de um ângulo aqui qualquer de um sistema aqui, desse sistema aqui pretinho para o sistema verde, certo? Então eu tenho aqui um sistema sem linha e o sistema com linha. Note só o seguinte, a gente pode pensar que esse eixo x1', ele pode ser um segmento de reta nesse sistema sem linha. Olha só, eu posso pensar que essa seta aqui que eu coloquei, que eu chamei de x1', eu posso chamar essa seta aqui de um segmento de reta. Eu posso chamar essa seta aqui x2' de um outro segmento de reta. E posso, inclusive, chamar essa seta aqui de x3', posso chamar isso aqui de um outro segmento de reta, certo? E note só o seguinte, qual que é o ângulo entre x1' e x1?
o ângulo entre x1' e x1 está relacionado com cosseno diretor lambda 1, certo? Quem que é lambda 1? Vamos pensar aqui, ó, lembre-se, lambda IJ é igual a cosseno do ângulo entre xi' xj, certo? Então, olha só, quem que é lambda 1? Lambda 1 é o quê? É o cosseno entre x1' e x1, certo? Então, olha só, se eu identificar esse eixo x1' como um segmento de reta, esse lambda 1 é justamente o cosseno do ângulo entre x1' e x1. Lambda 2 é o cosseno do ângulo entre x1' e x2. Lambda 3 é o cosseno do ângulo entre x1' e x3. Olha só que interessante. Se vocês voltarem aqui nessas propriedades que a gente falou para segmento de reta, aqui eu tenho o quê? Eu tenho cosseno do ângulo alfa. Quem que é o ângulo alfa? O ângulo alfa é o ângulo entre o segmento de reta e x1. O ângulo beta é o ângulo entre o segmento de reta e x2. O ângulo gama é o ângulo entre o segmento de reta e x3. Aqui eu tenho relação entre esses cossenos. Vocês estão vendo que as coisas estão se encaixando aqui. Eu vou repetir aqui, ó. Lambda 1 é o cosseno do ângulo entre x1' e x1. Lambda 2 é o cosseno do ângulo entre x1' e x2. Lambda 3 é o cosseno do ângulo entre x1' e x3. Mesma coisa vai valer para x2'. Para x2', esse lambda 2,1 é o cosseno do ângulo entre x2' e x1. Lambda 2,2 é o cosseno do ângulo entre x2' e x2. Lambda 2,3 é o cosseno do ângulo entre x2' e x3, certo? Anotem isso aí no papel e tentem ir acompanhando aí, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, eu só peguei esse sistema pretinho aqui, x1, x2, x3 e fiz uma rotação, eu fiz uma rotação nos três eixos, certo? A rotação tem que acontecer nos três eixos. Só que esse sistema x1, x2, x3, assim como x1, x2, x3, esse sistema x1, x2, x3, cada um desses camaradas é perpendicular entre eles. x1 é perpendicular a x2, x2 é perpendicular a x3, x3 é perpendicular a x1, certo? A mesma coisa vai valer aqui, ó. x1' é perpendicular a x2', x2' é perpendicular a x3', x3' é perpendicular a x1', certo? Cada um desses sistemas aqui, o sistema verde, os eixos desse sistema verde são perpendiculares entre si, assim como os eixos do sistema pretinho, eles são perpendiculares entre si, certo? Se esses camaradas são perpendiculares, o ângulo θ entre x1' e x2' é π sobre 2, certo? E se eu virar e falar assim, ó, agora eu vou querer selecionar esse x1' como sendo um segmento de reta, esse x2' como sendo um segmento de reta, eu posso fazer isso. x1' e x2' podem ser dois segmentos de reta nesse sistema x1, x2, x3. Se eu escolher x1' e x2' como sendo dois segmentos de reta, a gente vai ter o seguinte, que o cosseno do ângulo entre eles, isso é a relação que a gente já viu lá no outro vídeo, o cosseno do ângulo entre x1' e x2', que é esse ângulo θ, que é igual a π sobre 2, então olha só, o cosseno do ângulo entre x1' e x2' é igual ao quê? Olha só, deixa eu voltar aqui na relação que a gente tinha encontrado. O cosseno do ângulo θ é cosseno de alfa', cosseno alfa, cosseno de beta', cosseno beta, cosseno de gama', cosseno gama, certo? Quem é alfa'? Alfa' é o ângulo entre um dos segmentos de reta e x1. Alfa é o ângulo entre o outro segmento de reta e x1, certo? E assim por diante. Note só o seguinte, quando eu escrevo isso aqui dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho que cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo entre x1' e x2'. Esse cosseno de θ, com a propriedade que a gente já demonstrou no outro vídeo, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o cosseno. Lambda é um cosseno, está escrito aqui, ó. Lambda IJ é o cosseno do ângulo entre xi' e xj. Então, olha só, o cosseno desse ângulo θ, onde esse ângulo θ, para esse exemplo que eu estou colocando aqui, esse ângulo θ é o ângulo entre x1' e x2'. O cosseno desse ângulo θ é igual ao quê? É igual ao cosseno entre o ângulo de x1' e x1 vezes o cosseno do ângulo entre x2' e x1. E assim por diante. Note o seguinte, então esse cosseno de θ vai ser igual ao quê? Vai ser igual a lambda 1,1, lambda 2,1, mais lambda 1,2, lambda 2,2, mais lambda 1,3, lambda 2,3. Essa relação que eu estou mostrando aqui, eu vou até circular ela aqui, ó. Essa relação aqui
ela é nada mais, nada menos que essa relação que a gente tinha encontrado verde aqui, ó. Essa relação verde aqui, ela é igual a essa relação aqui, sendo que eu selecionei x1' e x2' como sendo meus dois segmentos de reta. E aí eu posso escrever essa relação aqui, eu posso escrever essa relação como? Eu posso virar e escrever essa relação assim, ó. Vai ser uma soma em j de lambda 1j, lambda 2j, certo? E isso aqui vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque o ângulo entre x1' e x2' é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é quanto? Cosseno de 90 ou cosseno de π sobre 2 é zero, certo? Então, olha só, cosseno de 90 é igual a esse termo todo aqui, que eu escrevi como sendo essa somatória, que vai ser igual a zero, certo? Esse zero aqui é porque o cosseno de 90 é zero, certo, gente? Então, olha só, cosseno de 90 é zero. Esse zero aqui é o cosseno de 90. E eu tenho aqui a somatória em j de lambda 1j, lambda 2j é igual a zero. A gente pode generalizar isso dessa forma. A soma em j de lambda ij, lambda kj é igual a zero sempre que i for diferente de k, certo? Porque eu estou pegando aqui para esse eixo x1' e x2'. Vocês podem testar aí para fazer, por exemplo, entre x2' e x3'. Então, olha só, em geral, a gente pode escrever isso dessa forma. A soma em j de lambda ij, lambda kj, isso aqui é igual a zero se i é diferente de k, certo? Então, olha só, vou repetir. A soma em j de lambda ij, lambda kj é igual a zero se i é diferente de k, se o índice i é diferente do índice k, certo? Isso aqui vem da propriedade que a gente demonstrou no outro vídeo. Aí vamos pensar aqui, ó, a gente pode virar e falar assim, ah, beleza, da mesma forma que eu selecionei x1' e x2' como sendo cada um segmento de reta, eu posso virar e falar assim, ah, eu vou selecionar só o x1' como sendo um dos segmentos de reta. E aí eu vou utilizar essa propriedade 1 aqui, ó, essa propriedade azul aqui, ó, que é para um segmento de reta só. Olha só, se eu pegar aqui e selecionar o x1' como sendo um segmento de reta, aquela propriedade 1 vai me dizer o quê? Ela vai me dizer que lambda 1 ao quadrado, mais lambda 2 ao quadrado, mais lambda 3 ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Então, olha só, lambda 1 ao quadrado, que é o cosseno do ângulo entre x1' e x1 ao quadrado, mais o cosseno do ângulo entre x1' e x2 ao quadrado, mais o cosseno do ângulo entre x1' e x3 ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1, certo? Então, olha só, a gente pode reescrever esse termo aqui dessa forma aqui, ó. Ele pode ser escrito assim, ó. A soma em j de lambda 1j, lambda 1j, isso aqui tem que ser igual a 1, certo? E em geral, generalizando isso aqui, a gente pode escrever assim, ó, que a soma em j de lambda ij, lambda kj, isso aqui vai ser igual a 1 se i é igual a k, se o índice i for igual ao índice k. Vocês estão vendo que aqui tem 1 e 1. Isso é diferente do que a gente tinha encontrado antes. O que a gente tinha encontrado antes era se i fosse diferente de k. Vocês estão vendo que aqui tem lambda 1j, lambda 2j, certo? Então, olha só, se o índice i for igual ao índice k, a gente tem que essa soma aqui vai ser zero. Se o índice i for igual ao índice k, a gente tem que essa soma aqui vai ser igual a 1. Então, olha só, a gente pode combinar esses dois resultados, e escrever dessa forma aqui, ó. A soma em j de lambda ij, lambda kj, isso aqui vai ser igual a esse delta ik. Quem que é esse delta? Esse delta aqui é um símbolo muito utilizado em física, ele chama delta de Kronecker, certo? Então esse delta ik é chamado de delta de Kronecker. Isso aqui é um símbolo que ele é utilizado da seguinte forma. Esse delta ik ele é igual a 1 se i for igual a k e ele é igual a 0 se i for diferente de k. Talvez vocês até viram isso em alguma outra disciplina, eu estou repetindo aqui. Mas olha só, esse delta ik ele é igual a 1 se i é igual a k e ele é igual a 0 se i é diferente de k. E aí a gente tem 6 relações entre esses lambda e j. Então aquela matriz que a gente vai construir, aquele lambdazão, que ele é construído a partir de todos os cossenos diretores, esses cossenos diretores eles não são totalmente independentes entre si. Se a gente tem lá 9 componentes naquela matriz, que é uma matriz 3×3, a gente tem 6 relações entre esses lambda e j. Então esses lambda e j não podem ser qualquer um, certo? Esses lambda e j, eles existem uma relação entre eles. Essa relação é dada por essa condição aqui. E essa condição aqui, ela é tão importante que ela tem um nome, inclusive. Então essa relação aqui, que é a soma em j
de lambda j, lambda kj, isso aqui é igual a esse delta de crônica e k, isso aqui é chamado de condição de ortogonalidade. E ela nos informa que os eixos para cada sistema de coordenadas, eles são perpendiculares entre si, porque a gente só está pegando um sistema de coordenada e está rodando ele para chegar em um outro sistema de coordenadas, certo? Então a gente tem um sistema de coordenada aqui e a gente vai fazer uma certa rotação nesse camarada. Só que os eixos continuam sendo perpendiculares entre si. Então olha só, essa relação é chamada de condição de ortogonalidade e ela nos informa que os eixos para cada sistema de coordenadas, eles são perpendiculares entre si. É a matriz de transformação lambdazão que a gente vai trabalhar muito com ela. Essa matriz de transformação ela deve obedecer à condição de ortogonalidade. Para qualquer transformação de coordenadas que a gente esteja interessado em mecânica clássica, a matriz de transformação ela deve obedecer à condição de ortogonalidade, tá certo? E para a transformação inversa de com linha para sem linha, aqui a gente fez para transformação normal. Agora para transformar normal aqui entre aspas, né? Mas a transformação inversa de com linha para sem linha, a condição de ortogonalidade fica dessa forma. É uma soma em I, aqui eu só vou inverter onde que está a soma, né? É uma soma em I de lambda IJ, lambda IK, vai me dar um delta JK. Porque a gente inverte os índices, não sei se vocês lembram lá como é que a gente fez lá atrás, lá no primeiro vídeo, certo? Certo, bacana. Agora, para terminar esse vídeo, eu queria só ressaltar aqui um negócio que é bem rapidinho. Vamos pensar o seguinte, eu quero mostrar para vocês uma equivalência entre girar o sistema de referência e o ponto que a gente está trabalhando. Então, olha só, a gente está interessado nesse ponto P nesse sistema de referência. Esse ponto P nesse sistema de referência ele tem coordenadas x1 e x2, certo? A gente já estudou isso lá atrás, que a gente está querendo saber o quê? A gente está querendo saber quais são as coordenadas desse ponto P nesse sistema rodado, no sistema x1', x2', que foi rodado aqui do ângulo θ, certo? E aí, vamos pensar aqui comigo o seguinte, quem que é agora esse ângulo eta, eu chamei aqui de eta, esse ângulo eta que esse ponto P faz com o x do sistema rodado? Deixa eu repetir aqui, olha só. Esse ponto P, ele tem aqui coordenadas x1, x2 nesse sistema pretinho aqui. Eu fiz uma rotação e eu quero uma rotação de θ no sistema de coordenadas. Então o que acontece aqui? O x1 veio parar aqui em x1', onde eu rodei aqui de θ, certo? Olha só, eu tinha um sistema de coordenadas aqui x1, eu rodei até chegar em x1', rodei do ângulo θ. A pergunta que eu quero fazer é, qual que é o ângulo que esse ponto P faz com o eixo x1', certo? Sendo que esse ponto P ele fazia um ângulo φ com o eixo x1. Então olha só, o eixo x1' foi rodado, o eixo x1 foi rodado aqui até o eixo x1' de um ângulo θ. O que eu quero encontrar é quem que é esse ângulo eta que o ponto P faz com o x1', sendo que esse ponto P fazia um ângulo φ com o eixo x1, com o eixo original. Então, olha só, eu tenho aqui um ângulo verde, que é o ângulo original, que é o ângulo φ, e eu tenho aqui um ângulo laranja, o ângulo eta, que é o ângulo que eu estou querendo saber. Se vocês observarem aqui direitinho, se vocês fizerem a conta aqui, vocês vão ver que esse ângulo eta é justamente φ menos θ. Então, olha só, esse ponto P, que tinha aqui um ângulo φ, no sistema com linha, ele veio ter um ângulo eta, que é justamente φ menos θ. O que eu estou querendo demonstrar aqui? Eu estou querendo demonstrar que se a gente se a gente fixar um ponto e rodar o sistema de referência, isso é equivalente a fixar o sistema de referência e rodar o ponto no sentido inverso, certo? Olha só, esse ponto P no sistema de referência original, ele tinha aqui coordenadas x1, x2. Se eu pegar esse ponto P e girar ele aqui de um ângulo θ no sentido inverso, ele vai ter as coordenadas que ele teria no sistema de referência rosa. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é equivalente eu girar o sistema de referência ou eu girar o ponto no sentido inverso, certo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que as coordenadas desse ponto P no sistema pretinho vai ser x1 e x2. No sistema rosa vai ser aqui um x1' e um x2', certo? O que eu estou querendo dizer é que esse ponto P, eu girar o sistema de referência e encontrar as novas coordenadas, isso é equivalente a eu manter o sistema de referência e girar o ponto P no sentido inverso pelo mesmo ângulo θ,
certo? É isso que a gente demonstrou aqui agora. Por quê? Porque o ponto P, olha só, o ponto P aqui, que ele tinha um ângulo φ, ele veio parar aqui no sistema com linha, com ângulo θ, e esse ângulo θ ele vale justamente φ menos θ. Então é como se eu pegasse aqui esse ponto P, que ele tinha um ângulo φ, eu trouxesse ele para cá, e aqui ele vai ter um ângulo φ menos θ. Eu rodei ele θ para o outro lado, certo? Certo. Esse vídeo aqui, esse finalzinho aqui, eu só queria mostrar essa equivalência entre fixar o sistema de referência e girar o ponto, ou fixar o ponto e girar o sistema de referência num outro sentido. Mas principalmente nesse vídeo aqui, o que vocês têm que entender, principalmente nesse vídeo aqui? Nesse vídeo aqui, principalmente, vocês têm que entender a condição de ortogonalidade. Transformações de coordenadas para a mecânica clássica, elas serão transformações de coordenadas que vão respeitar aquela condição de ortogonalidade. Aquela condição de ortogonalidade vai ser fundamental para o que a gente vai estudar daqui para diante, certo? Então, espero que tenha dado para entender isso, e isso tem que ficar muito claro para vocês, aquela condição de ortogonalidade. Qualquer coisa, vocês voltam no vídeo e tentam observá-la de novo. Então fica assim, espero que tenha dado para entender, não sei se ficou muito confuso, mas um grande abraço para todo mundo, falou!